Olá, meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação nesse local com uma tragédia muito grande que aconteceu aí na vida de uma adolescente. Uma moça muito bonita, né? Os pais dela, muito novo, tiveram elas. Ele tinha assim um comportamento já meio esquisito, né? E eles se conheceram, ela estudava e ele ia na escola, na porta da escola, só para ficar ali, né, bajulando as meninas que saíam da escola, e acabou conquistando essa menina. Os pais não queriam, mas ela acabou fugindo com ele e foram morar junto. Ela tinha 16 anos e ele tinha 18 anos. Eles acabaram de viver junto, aí ela engravidou, eles não tinham condições de ficar com a criança, então eles colocou para adoção a criança. E a criança foi adotada por um casal que cuidava muito bem dessa criança. Eles faziam de tudo por ela. E ela cresceu, né, e aos 14 anos começou a vir a curiosidade de conhecer os pais verdadeiros dela, né? E ela começou a procurar, ela mesma. Ela foi investigando, até que conseguiu descobrir quem eram os pais dela. E ela descobriu que tinha mais duas irmãs. E ela começou a se interessar por ficar na casa deles. Ela conheceu eles, ela foi muito bem recebida e ela começou a se interessar, ela ia lá de vez em quando, dormia lá, queria ficar com as irmãs. Os pais que cuidaram dela, os adotivos, ficavam muito preocupados, mas eles não podiam fazer nada, porque era um desejo dela de conhecer os pais, como que fala? Biológico, né? E ela tinha essa vontade, esse desejo, só que ela foi ficando e depois ela decidiu que ela queria morar com eles. E os pais, né, que cuidaram dela, que tinha tanto amor por ela, não queria. Mas eles também não podiam fazer nada, porque era um desejo dela, né, de morar com eles. Ela também já estava com 15 anos e falou, eu quero morar com eles, eu conheci eles e eu quero morar com meus pais verdadeiros. E eles não puderam fazer nada, os pais de criação. E ela foi morar com os pais biológicos dela. E a mãe ficou muito feliz de encontrar ela, pediu perdão, né, porque ela falou que ela era muito nova e eles não tinham condições de cuidar. Mas agora, né, ela já tinha condições, se ela quisesse morar lá, e ela foi morar. Só que aí, nos primeiros meses, assim, até uns 2 meses, estava tudo bem, tudo bem. E aí a mãe dela, né, a mãe dela verdadeira, começou a perceber que tinha algo de errado, porque o pai estava ficando, ele já era uma pessoa meio esquisita, né? Ele começou a ficar obsessivo, assim, horários dela sair, horários com quem ela conversava, não deixava ela mais ter amizade, não queria que ela tivesse amizade com ninguém, cortou tudo e começou a ficar assim, uma pessoa diferente dentro de casa. Mas quando completou aí 1 ano que ela estava lá na casa, a mãe não aguentou mais. Falou que tinha algo esquisito ali e que ela não queria mais ficar com ele, queria separar dele. Então ela pegou as 3 filhas para separar dele, só que a menina falou, eu vou ficar morando com meu pai. E aí aquilo que ela já tinha uma desconfiança se afirmou mais ainda.
E ela falou assim que ela não ia participar do que ela estava pensando. Que ela começou a concluir que o que ela estava pensando era verdade. A menina não quis ir morar com ela. Ficou morando com o pai e a mãe se separou. Os pais dela de criação visitavam ela. Aí ele não deixou mais ela, quando eles ficou morando só os dois, não deixou mais os pais de criação ir visitar ela. E ele começou a tomar conta totalmente da vida dela. Só que daí eles veio a descobrir que eles estavam juntos, como marido e mulher. Quando a mãe descobriu, a mãe ficou horrorizada. Contou para a mãe e o pai de criação e falou que alguém tinha que fazer alguma coisa, porque ele era pai dela, pai verdadeiro dela. Ela falou assim, e eu já não confiava nele, e devido, quando a gente fez a mudança, eu vi a minha filha, mais a do meio, que seria ela mais velha, né? Depois ela teve outra filha e mais outra. Eu não sei a idade da outra. Mas a menina tinha escrevido no caderno dela que o pai dela fazia umas carícias muito estranhas nela e que ela não gostava. E ela disse que nessa mudança, ela pegando as coisas e tudo, ela viu isso e achou estranho. Aí perguntou para a menina e a menina falou que sim, mas que ele tinha parado de fazer isso. Por que que ele parou? Porque ele estava, agora o negócio era com a filha mais velha. Né? E ela esperou todo esse tempo, ela tinha 15 anos, ela já estava com 16 anos, e ela esperou um ano, ainda ficaram ali, e ela achando muito estranho a reação do marido dela. E aí ela se mudou. Ela começou a perceber que tinha algo errado, só que ela não tinha certeza, ela nunca conseguiu ver nada. Depois que ela viu da outra filha, e depois a filha quis ficar morando com ele, ela aceitou, porque ela também estava apaixonada pelo pai. Gente, é muito estranho falar isso aqui. É muito estranho quando a gente pega uma investigação assim. Pra gente é muito estranho. É pecado, né? Vocês sabem disso, que laços de sangue não pode. Deus o livre. Mas ele já estava ali, ele como pai, né? Ela é uma menina de menor, e como pai o que ele estava fazendo era tudo errado. Só que eles resolveram ficar afastado, não podia fazer nada. Denunciar, eles tinham medo. Aí a mãe mesmo verdadeira foi atrás, né, de falar sobre isso, e foi na polícia, e eles foram lá, ela falou que não, era o pai dela, não tinha nada a ver, tudo mentira. Então ela percebeu que a menina estava envolvida. Quando a menina completou os 18 anos, ela engravidou do pai. Ela engravidou, e aí quando ela teve a criança nasceu com problemas, né, com deficiências e uns problemas, né, que não preciso falar aqui. E ele não queria a criança, queria que ela colocasse para adoção. E ela não quis colocar a criança para adoção, porque ela falou, é meu filho, eu não vou colocar para adoção. Aí ele falou que não queria a criança ali, que a criança tinha problemas e ela tinha que dar um jeito de deixar para adoção. Ela falou, então eu vou junto. Ele não aceitava, de jeito nenhum, ficar sem ela, andava junto com ela, E aí ela começou a ter problemas com o pai, que ela se envolveu com o pai. E aí começou a discussão e ela foi buscar ajuda para os pais que criou ela, né? Cuidou dela. Eu não sei como fala. E não, a mãe mesmo, ela não foi atrás, porque a mãe já cuidava das duas filhas, então ela foi atrás para ajudar a cuidar da criança. Porque ela não queria colocar para adoção, ela queria ajudar a cuidar. Só que ele não deixava ela ir na casa dos pais adotivos. E aí começou a confusão. E aí ele
tentou tirar a vida da criança. Ela pegou no fraga, ele tentando sufocar a criança. Quando ela viu aquilo, ela entrou em pânico. Aquilo para ela foi o fim de um bebezinho, né? E ele falou que não queria aquela criança dentro de casa. Ela falou assim, mas eu posso sair então com você, posso ir para onde eu quiser. A minha mãe adotiva fica aqui cuidando. Ele falou, não, então manda ela levar embora. Então ela começou a ficar com medo dele. Aí ela resolveu que ele denunciasse, né, os pais adotivos denunciassem, e ela ia falar a verdade, que ele tentou fazer isso com a criança. Ela começou a ficar com medo dele, ela viu que ela estava fazendo alguma coisa errada, porque ele chegar a um ponto desse, né, de tirar a vida do filho só porque tinha problemas. E ela pegou e mandou denunciar. E eles denunciaram, ele foi preso, esse homem foi preso, tá? E aí os pais adotivos começaram a cuidar dela e da criança que tinha problemas, tá? Ele ficou um tempo preso, mas depois ele foi solto. E ela estava com a família adotiva. Ele começou a ter ciúmes do pai adotivo. Ele achou que o pai adotivo poderia ter alguma coisa com ela, porque se ele era o pai verdadeiro, tinha, né? E aí, nesse passar desse tempo que ele ficou preso, ela começou a refletir e viu que ela estava fazendo errado. Ela acabou se envolvendo e ela começou a descobrir que o que ela estava fazendo era errado. E ela se arrependeu muito, muito mesmo. Ela não queria mais ele. Ela não queria nem ver ele na frente. Então, quando ele saiu da cadeia, ele mandava recado para ela e tudo, ela falou que não queria nem ver ele. Pois ele sondou o momento que ela estava sozinha em casa e conseguiu entrar na casa, colocou ela dentro do carro, falou que queria falar com ela e que se ela não fosse com ele, ele ia fazer alguma coisa com a criança. Aí colocou ela dentro do carro, ela entrou certinho e falou, só quero sair com você, só isso. Senão eu faço alguma coisa com a criança. Ela falou, mas a criança vai ficar sozinha? Ele falou, vai ficar sozinha. Você só precisa sair, é só alguns minutos. Deixa a criança dormindo aí e pronto. Ela pegou e saiu com ele. E ele veio até esse local aqui. Fez tudo que podia fazer com ela. E depois, infelizmente, ele provocou o desencarne dela. Deixou aqui o corpo dela. Só que ele voltou lá novamente. Voltou no local novamente. Para tentar tirar a vida da criança. Só que quando chegou lá, que ele foi entrando para dentro, estava assim, e já viu que tinha alguma coisa errada, já fecharam as portas, né? E ele tinha ciúmes também do pai adotivo, falou para ela que eu acho que ele tinha algum caso ali, os dois. Ela falou que não, que ele era pai adotivo, respeitava ela mais do que ele. Tiveram uma grande discussão antes de tudo, porque ele mesmo contou. E ele voltou lá com a intenção de tirar a vida da criança e também do pai adotivo. Essa era a intenção dele depois que fizesse isso com ela. Só que quando ele chegou, então ele disse que tinha um portão e você tinha ainda que subir uma escada para chegar lá em cima, que era a casa. Era o portão, uma escada, porque a casa foi feita no alto, né? Quando ele entrou pelo portão, que ele foi subir na escada, eles já trancaram a porta, né? E ligaram para a polícia, foram trancando tudo, foi pro quarto trancando e ele começou a bater na porta, os vizinhos também viu e chamaram a polícia e ele ficou insistindo na porta, se não abrisse ia ser pior. A polícia chegou e levou ele. E aí queria que ele desse conta da menina. Ele falou assim que a menina não adiantava mais, que ele fez o que fez porque ele não aceitava que essa menina poderia ter um caso com o padrasto. E tenho certeza que ela tinha um caso com o padrasto. Um homem desse, ele estava possuído. Eu falo possuído porque é uma coisa assim que nem
Fala padrasto, não é pai de criação, né? Não é padrasto, é pai de criação. É que eu acabei falando errado, desculpa, gente. Pai de criação. A mãe e o pai falou que sempre teve o maior respeito por ela como pai mesmo, como mãe mesmo. Não o que ele fez, que era pai verdadeiro, era para ser um encontro bonito de pai com a filha, né? De reencontrar a filha, de não. Acabou acontecendo uma tragédia, né? Porque olha só o que aconteceu. E ele teve coragem de trazer a menina aqui, fazer o que quis e tirou a vida dela. Infelizmente, nova, bonita, porque ela foi procurar os pais e infelizmente aconteceu tudo isso. Eu sinto muito, né? Porque é de doer o coração. E hoje nós estamos aqui para investigar, porque eles falam que ela foi jogada, gente, no meio desse... E só se ele não fala onde, não ia achar tão fácil, tá? Porque aqui, desce aqui para baixo, é um buraco aqui, sei lá o que é isso aqui, né, amor? É para baixo aqui, ó. Eu não sei o que é isso, isso é uma ribanceira aqui para baixo. Tinha jogado lá embaixo. Tiveram que entrar aqui no meio desse, que eu não sei se é capim, que é esse negócio aí. Entrou aí no meio e aí ele falou que estava aí. Aí ele foi preso. A gente não sabe depois o que aconteceu com ele. Mas por causa deles falar que aqui essa menina parece que para mim é menina, né? Ela tinha seus 19 anos, mas eu falo assim que é menina. Muito jovem. E é de doer o coração. Eu fico bem emocionada quando eu falo sobre esses fatos, né? Uma pessoa ter coragem de fazer isso. E a gente está aqui para ajudar, se for o espírito dela, se for outro espírito que estiver aqui. Eu sempre falo isso, porque não importa, né? Nós viemos para ajudar, já aconteceu isso. A gente vinha ajudar um espírito, ele não está lá, mas ter outro espírito para nós ajudar. Isso é que é importante, a nossa importância é ajudar, não importa qual é o espírito. E nós não estamos aqui para julgar, tá? Muita gente julga, como tem feito por eu ajudar uma pessoa que estava errada, que se arrependeu. Olha, não deveria perdoar, isso aí não é assim, não somos nós que julgamos, não. Só quem pode julgar é Deus, tá? Nós não podemos julgar. Só Deus conhece o coração, conhece o que aconteceu. Então vamos ligar o K2 e passar o K2 aqui. Dando presença, a gente já vai oferecer ajuda, não é mesmo? Se você é novo no canal, não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o nosso coração. Que Deus os abençoe grandiosamente, todos que nos ajudam aqui no canal. A ajuda de vocês é assim, muito importante, né, para o canal. Cada like que vocês deixam, cada comentário, né, compartilha nossos vídeos. Só Deus para recompensar vocês. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. E vamos passar o K2 aqui. Não dá para andar muito aqui, mas vamos tentar aqui. Se tiver presença de espírito, toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. Ali eu nem posso ir muito por ali não, amor, porque assim, ó. Ai, cuidado. Ali, gente, é uma... Pra baixo, né, amor? Eu falo uma barranceira. Por favor, a gente quer ajudar. Eu peço desculpas aí, né, para a escrita que pediu pra gente vir aqui. Se eu contei certinho tudo, porque assim, gente, é muito longa a história. Aí a gente resume e tenta lembrar de tudo, porque não é fácil, né? Lembrar. Por favor. Não tá dando sinal. Cuidado. Não tá dando sinal. Não, aqui pra lá não vou descer não. Ali é perigoso. Por favor, a gente só quer ajudar. Ó. Dando sinal. Deu sinal. Eu tô com medo aqui de cair pra trás. Ali também é outro buraco, né? Eu senti tipo um caminho aí, mas...
É, mas é assim, ó, pra baixo. É. Ó, deu presença Sinal. e a gente vai fazer logo, E já escureceu. oferecer ajuda. E nós chegamos, estava de dia ainda, né, gente? Mas pegar os já aparelhos. escureceu, ó. E vamos começar. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Vamos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Ela quer. Voz de mulher. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Nós estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Pode dizer o seu nome? Glória? Glória. Gostaria muito de saber se você é a moça, né, o espírito da moça que foi encontrado nesse local que o pai provocou aí o desencarne. É eu. Tadinha. Te lamenta, né? Eu sinto muito, de todo o meu coração. Fiquei sabendo de todo o relato do que aconteceu com você. Eu só tenho que dizer que eu sinto muito. Estava errada? Estava errada. Não sei nem o que te dizer, né? Realmente você estava errada, só que você não estava conseguindo enxergar isso, né? Você foi levada por uma ilusão, talvez por você não ter sido criada junto com ele, e ele, sendo pai, fez isso com você, né? Acho que a culpa maior está nele. Ele provocou tudo isso. Então, você amava ele? Sim. Olhe para você ver o que seu pai fez com você, né? Era para ser um encontro maravilhoso de pai e filha, né? Como foi com a sua mãe. Mas com ele acabou fazendo isso com você que deixou muita gente abalada. Não só os parentes, muita gente que sabe desse relato ficou abalado com isso. Inclusive essa escrita minha que pediu para mim fazer a investigação. Ela sabe tudo o que aconteceu e ela falou assim que parece um pesadelo tudo isso. Para você, quando você percebeu que ele era um homem extremamente agressivo, possessivo, as coisas que ele fazia, nesse momento você viu que você estava errada? Meu filho? Seu filho, eu não falei aqui, gente, mas o filho dela também desencarnou, né? Como ele era doente, ele acabou, né? Com o tempo veio desencarnar. Você quer saber do seu filho, né? Ele também já não entendi. Foi ele ou por ele que ela falou? Por ele? Por ele. Ah, você quer dizer que por causa do seu filho, que eu tinha perguntado se ela que começou a perceber se... Ah, então quando ele tentou fazer algo com seu filho,
Que você viu, que você percebeu que ele era um homem estranho. Vamos falar estranho, né? Sim. Eu achei que ela estava perguntando o filho. E ela disse que ela quer dizer que quando ela viu ele fazendo isso com o filho, né? Ela percebeu. Então por isso que você pediu para os seus pais adotivos denunciar. Por isso que ele tinha muita raiva do seu pai adotivo, né? E ele tinha ciúmes também do seu pai adotivo, era isso? Falaram para nós. Ele falou que tinha certeza que você e seu pai adotivo estavam tendo um caso. Isso aconteceu mesmo? Não. Eu só perguntei, gente, porque ele ficou insistindo nisso e a gente só quer confirmar. Como a mãe adotiva e o pai adotivo disse que eles foi mais que pais para eles, para ela, né? É isso mesmo? Eles eram bom para você? Era. Tanto é que eles cuidou do seu filho. Tudo que pôde fazer, fez pelo seu filho. Mas, infelizmente, né? Ele descansou. Também estava sofrendo. Ele foi preso, confessou o que tinha feito com você. Mas a gente ficou sabendo que diz que você aparece aqui, assombra o local, né? Que a gente vai em lugares que tem relação de assombração. Só que a gente sabe que é espírito precisando de ajuda. E você aparece aqui mesmo? Ou às vezes a pessoa é só boato, né? Porque ela faleceu aqui. Apareci. E você aparece por algum motivo. Ajuda. A gente sabe que você precisa de ajuda. Por isso que nós estamos aqui. Né? Você se envolveu numa ilusão que não era, que era errado, mas foi ele que provocou isso em você. Só que você não conseguia enxergar, mesmo que as pessoas te davam conselho, você não conseguia enxergar, né? Que estava errada. Mas depois você percebeu que estava errada. E não quis ele mais. Foi quando provocou a ira, a raiva nele e ele fez isso. Creio que você se arrependeu muito de tudo isso que aconteceu. Sim. E você consegue perdoar o que ele fez para você? Talvez ele nunca se perdoe, ele não sabe o que aconteceu com ele. Mas o seu coração, eu sei que você é um espírito bom, precisando de ajuda, você perdoar ele, para que você possa seguir o seu caminho em paz e sair desse lugar. Isso. Fico feliz de você perdoar. É importante para nós porque nós conseguimos ajudar você, né? E você também pedir perdão. Para Deus. Importante muito, né? Porque nós temos que se arrepender, pedir perdão e perdoar. As pessoas comentavam muito, falavam muito, pelo que eu fiquei sabendo, de você com o pai. Você não se importava com as conversas? Não. Mas depois que aconteceu tudo, que você viu que ele
era uma outra pessoa que você começou a enxergar, porque na verdade você não estava enxergando, você começou a enxergar mesmo que estava errado. Aí você deu importância para que as pessoas falavam? Sim. Por isso que eu sei que você realmente se arrependeu. Tá bom? Eu sinto muito todo o meu coração. Você consegue ver o anjo, a mentora que está do nosso lado? Sim. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá? E a gente vai acender uma vela e vai deixar um copo d'água para você. A vela é luz para você que está na escuridão, é só um símbolo, tá? E a água é a pureza que mata a sede. Tá bom? Para que você possa seguir o seu caminho em paz. Tá bom? Nós que agradecemos, tá bom? Pode seguir em paz, seguir o seu caminho, que agora você vai sair desse sofrimento. E a gente fica muito feliz por isso. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Glória, né? Tadinha, era uma criança e foi induzida, cresceu ali sendo induzida pelo próprio pai, que era possessivo. A mãe contou que desde quando foi morar com ele, ela sentiu isso nele, né? Com o tempo ela foi percebendo isso nele. Mesmo assim, ela teve mais 2 filhas ainda com ele. É complicado isso, né? Então, como nós não estamos aqui para julgar, mas a gente conta o que aconteceu. E eu tenho... É dó, gente. O coração dói, não tem jeito, né? Desse espírito que está aqui sofrendo. Então a gente vai ajudar agora. Tá frio, tá? A gente não sabia que ia esfriar tanto, porque ontem estava bastante frio. A gente saiu de casa, o sol estava quente, né, amor? E aí hoje eu só tô com 2 blusas. Ontem eu tava com 3 blusas e agora eu tô começando a tremer. Mas agora a gente conseguiu. E eu tô muito feliz por conseguir ajudar esse espírito. E a gente vai orar por ela agora. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Glória, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se a Glória conseguiu, né? Fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.